Oi, gente, paz do Senhor! Hoje é só a mamãe que fala, o papai tá lá cuidando do neném e hoje é só a mamãe. Gente, eu queria muito gravar um vídeo pra vocês, porque eu recebo muitas perguntas falando: Alice, como é que você dá conta de estudar, de ser dona de casa, de ser esposa, de ser mãe? Como é que você dá conta? E eu queria conversar isso com você. Eu estou no meu quinto semestre de odontologia, já estou indo pro sexto. Começo agora em janeiro e engravidei do Joãozinho bem no meio desse processo maluco aí da faculdade, né? Engravidei do João, só que no início, né, eu tive muito medo. Eu falava, não vou conseguir, não vou dar conta, vou ter que largar o sonho, né? Eu faço faculdade de odontologia e eu falava, vou ter que largar o sonho porque é uma demanda muito grande, né? Um bebê é uma responsabilidade, é uma vida. E eu sempre tive o sonho de ser mãe, eu sempre quis ser mãe de muitos filhos. Então, pra mim, se eu fosse mãe, eu tinha que ser somente mãe. Eu tinha isso na minha cabeça, que pra eu ser mãe, eu tinha que ser somente mãe. Que se eu fosse mãe e tivesse uma carreira e, né, focasse em outras coisas, eu não ia conseguir me entregar totalmente pra maternidade. Então, eu me lembro que eu fiquei com esse medo no meu coração. Só que uma coisa que eu digo pra vocês, a gente só sabe quando a gente vive, porque muitas vezes a gente tem uma ideia pré-formada, preconceito, né? Um preconceito de algo que a gente não sabe como é que vai ser, a gente não sabe como vai ser a nossa experiência. E eu engravidei, né? Minha gestação foi um pouquinho assim. Teve alguns momentos difíceis, mas foi muito tranquila. Mas teve uns momentos, sabe? E teve momentos que eu não consegui ir pra aula, porque eu estava muito mal. O início, meus 3 primeiros meses, eu fiquei extremamente enjoada. Então, assim, foi um início de gravidez um pouco difícil e foi melhorando, né? Nos 9 meses deu uma decaída de novo, porque eu sentia muitas dores, muita cãibra. Então eu já parei de ir pra faculdade com 9 meses. O que é que eu fiz, né, nesse processo? Eu não tranquei a faculdade. Eu falei, não vou trancar, porque qual era o meu medo? Eu trancar e não querer voltar. Ah, Alice, mas se é seu sonho, você tem que seguir. Gente, mas é muito diferente. Você já virou uma mulher no puerpério? Tudo na gente muda, pensamentos, hormônios, tudo tá à flor da pele. Então eu falei, eu não vou trancar, porque eu tô com medo de trancar e não querer voltar. O cansaço tomar conta e eu falar que isso não é pra mim. Não tranquei. Então o que é que eu fazia? Eu peguei matérias que eram matérias que a gente chama de matérias online, EAD, né? E aí eu coloquei essas matérias na minha grade, somente matérias EAD, pra eu conseguir fazer em casa, né? Enquanto eu estava com o João. Porque eu também não queria levar o João pra lá, o João era muito pequenininho, na época tinha bronquiolite, eu tive o Joãozinho dia 18 de junho, e a bronquiolite, o pico da bronquiolite começa aí, vai até setembro, né? É setembro? Acho que é setembro. Então, assim, eu não ia levar o meu filho e o meu esposo também não concordava. Então, assim, eu ia ter que ficar em casa. Na época, eu estava passando por um momento bem, assim, decisivo, né? Meu esposo, ele estava num processo eleitoral, né? Fazendo campanhas pra ser vereador da cidade maravilhosa, que é Luiz Eduardo. E aí, na época, eu tive que ficar sozinha. Eu não tive ajuda, não tive ninguém. Fiquei sozinha. Então, imagina aí, uma garota de 21 anos, sozinha com um bebê. Nunca tive experiência com maternidade, então assim, foi um processo bem complicado, mas consegui fazer as matérias EAD, fiz odontologia legal, esqueci o nome das matérias, mas se eu não me engano eram 4 matérias. Fiz tudo isso pra eu continuar no gás. E aí, quando o João completou 8 meses, né, no início desse ano, eu voltei pra faculdade e aí é que começou, porque uma coisa é o EAD, a gente tá em casa com o nosso bebê, ele era pequenininho, não me dava trabalho nenhum, então eu conseguia estudar tranquilamente. Mas aí quando eu fui pra faculdade, aí na fé o negócio mudou. Por quê? Porque aí vem aquela questão de tô com medo de deixar o meu bebê. E eu era essa mãe. Eu tinha muito medo de deixar meu filho com o pai. Olha só que loucura. Ele é o pai, ele tem que ficar. Não, é porque ele tem que ficar. Ele tem que criar um vínculo com o filho dele e aprender a ser pai. E eu não deixava, eu tinha muito medo. Eu falava, não, ele vai estar protegido só comigo. E foi um processo muito delicado, né? Essa minha ida pra faculdade. Mas,
É como fala, né? As coisas Eclesiastes. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tempo determinado, né? Teve um tempo que eu tive que voltar, né? A gente também tem que parar com essa coisa de que se é pra ser mãe, é só pra ser mãe. Não, a gente pode ser mãe, a gente pode ser esposa. Esposa vem, inclusive, vem em cima da categoria mãe. Então temos que ser mãe, temos que ser esposa, temos que ter uma carreira. Então eu decidi optar pelo caminho um pouco mais complicado, que é o caminho de ter uma carreira, né? Escolhi, é uma carreira um pouco complicada, né? Odontologia, estou cuidando de vidas, não é só ir lá e bater ponto da faculdade, tem que estudar. E assim, uma coisa que eu digo pra vocês, com certeza, o processo ficou muito mais tranquilo com o meu marido, porque o meu marido, ele me ajuda em tudo, ficava com o João, madrugada, ficava com o João pra eu conseguir estudar, eu virava madrugada. Quantas vezes já teve provas de eu ficar estudando o dia inteiro, a prova era no outro dia, estudar o dia inteiro, aí passava a madrugada e no outro dia ia virada fazer a prova, entendeu? Acima de tudo, o papel do pai, de estar com você, né, nesse momento que você percebe que realmente você casou com um homem certo, e o papel de Deus, que é o mais importante, que é o papel de quê? Colocar Deus na frente, sabe? Eu peço muita sabedoria a Deus para conseguir dar conta de tudo, da faculdade, da maternidade, de ser esposa, sabe? E sempre a minha prioridade a minha primeira prioridade é o Daniel, né? É a minha prioridade total. Claro que o João, ele é uma criança, vai demandar um pouco de mais tempo, né? Mas a minha prioridade é o meu marido. Creio que vocês que querem seguir uma carreira, vocês têm que conversar isso com o marido de vocês, principalmente se for uma gestação surpresa, igual a minha foi. Tava tomando remédio, engravidei. Então, assim, principalmente se for uma gestação surpresa, você tem que conversar com seus maridos para que eles venham te ajudar, para que você venha conseguir fazer tudo que deve ser feito. E não entra nessa cobrança de que você consegue fazer tudo sozinha, porque eu também tinha muito isso só fez eu ficar muito mal. Graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a gente consegue sim dar conta de tudo, a gente consegue sim ser mãe, ser esposa, ter carreira, a gente consegue, vai por mim, você consegue. Então, se você tá passando por um processo assim, conta aqui pra mim nos comentários como que tá sendo o seu processo com a maternidade, talvez a carreira que você esteja seguindo, com o seu trabalho também. Conta aqui pra mim como é que tá sendo, se você tá tirando de letra, se tá sendo um processo um pouco mais confuso. E já nos sigam na rede social, vou deixar aqui o meu arroba do meu esposo, do nosso Instagram, nós temos Instagram, TikTok, é o mesmo arroba pra tudo. Deixa o seu gostei pra estar apoiando o nosso canal e já se inscreve e ativa o sininho que fica do lado, porque se você não ativar, o YouTube não vai te enviar os nossos vídeos. Fiquem todas com Deus. Beijo!